Diz assim o tema: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que os campos já estão brancos para a ceifa. Abrimos em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20. Aleluia. Diz assim: e disse-lhes, Jesus ele aparece para os 11 e ele vai dizer para os 11 e para a igreja que nasceu lá na cruz do Calvário. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Diz assim Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes são os sinais que seguirão aos que creem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles o curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, ele foi recebido aos céus, assentou-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele, tendo partido, eles pregaram por todas as partes, e com ele o Senhor ia confirmando a tua palavra, e os sinais seguiam aqueles que creem e que pregavam. Amém. Senta dando glória a Deus e aleluia. Oh, poderoso e grandioso Deus. É mandamento do Senhor para a sua igreja, é mandamento para o Senhor, para mim e para você, que devemos proclamar o evangelho a todas as nações. O ide do Senhor não é uma opção. Você não escolhe se vai fazer o ide ou se não vai fazer o ide. É mandamento. Deve ser obedecido. Pregar as boas novas é pregar o reino de Deus, é pregar Jesus, é pregar a sua palavra. Anunciar ao homem pecador que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Nós servimos um Deus missionário e ele vai dizer, aleluia, em Marcos capítulo 1, está escrito, aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 15 está escrito: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem que devemos pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, aleluia. Anunciar que Jesus Cristo é Salvador, e que a graça de Deus, ele se manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Como está escrito lá em Tito, aleluia. Em Tito, aleluia, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, do versículo 11 ao 14, está assim escrito. Aleluia. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste mundo presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus, o qual ele deu a si mesmo, para remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo santo e especial e zeloso de boas obras. Aleluia. Pregar que Deus enviou Cristo Jesus para nos remir de toda a iniquidade. Anunciar a genuína palavra de Deus. Não palavra de motivação, não. Não palavras que vai massagear egos de homem, não. Cristo Jesus, ele vinha anunciando o reino. Ele vinha anunciando para que eu e você não perecêssemos no inferno. Ele veio anunciando as boas novas. Olha,
Teve a queda, teve o pecado, entrou na humanidade, mas eu, aleluia, Cristo Jesus tem anunciado, eu sou o Salvador, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E antes de entrar propriamente na mensagem, quero alertá-los de algo importante, porque missões têm que arder no coração da igreja. É o primeiro dia de festividade, ainda vão ter 2 dias, e já começa aí clamando, Senhor, que o meu coração venha arder por missões. Por que, irmã Gabriela? Porque atualmente cerca de 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram a palavra. E aí nós devemos entender o privilégio que eu e você temos de ter esta palavra e poder ouvir esta palavra. Cerca de 3 bilhões de pessoas ainda não escutaram as boas novas. Nós temos cerca de 7.000 línguas, entre línguas e dialetos. Mas a Bíblia, ela foi traduzida por completo em apenas 704 línguas. Nós estamos falando de 7.000 línguas e dialetos, e somente 704 tem a Bíblia traduzida completa. Algumas línguas e alguns dialetos têm parte da Bíblia. Eu quero te levar a entender o privilégio que você tem de ter a sua palavra, a Bíblia na tua casa, traduzida na tua linguagem. E ela não é para ficar lá apanhando poeira, não. Ela é para você se encher dela, porque 3 bilhões estão caminhando para o inferno, e Deus chamou eu e você, Ele convocou para o ID. Não é opção, não. É um mandamento a ser cumprido. Foi feita uma pesquisa, e o que tem comprometido a evangelização no presente século? A insensibilidade espiritual, a falta de conhecimento bíblico e a fraca devoção espiritual. Como assim, irmã Gabriela? Nós temos a Bíblia traduzida na nossa linguagem. Nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo, letra grande, letra pequena, Bíblia de estudo, Bíblia para obreiro, Bíblia para... E nunca fomos uma geração tão leiga acerca da palavra de Deus. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está dizendo para mim e para você, ei, eu vos chamei não para o entretenimento, não. Você não está entendendo para que você foi chamado. Ei, eu estou te chamando, estou te convocando para uma grande batalha. Se revista da armadura de Deus, se revista da armadura espiritual, enche da palavra de Deus e começa a proclamar o ID do Senhor. Começa a pedir, Senhor, oh Senhor, coloca nos meus ouvidos, tira dos meus ouvidos os comichões, e que eu possa ter discernimento, que eu possa entrar neste plano espiritual e ter sensibilidade à tua voz. Oh, Senhor, começa agora a clamar, a orar, jejuar e pedir a Deus. Me encha do Espírito Santo. Por quê? Foi falado aqui que nós estamos no inverno, mas Deus nos chamou em Romanos capítulo 12, versículo 11, que não sejamos vagarosos no cuidado, mas devemos ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deus, Ele não te chamou para você vir e frequentar um culto e sair no outro culto e tá tudo bem. Não. Deus, Ele te chamou para você ser fervoroso no espírito. É para você ser cheio da palavra. Você está num país em que as pessoas estudam e leiam a palavra. É missões transculturais. Aqui você tem que entender a palavra para manejá-la bem lá fora. Para você pregar-a bem lá fora. Como deve, convém pregar o Salvador. Quantos estão dentro da igreja iludidos que vão subir? Mas conhece a palavra superficialmente. Sem santificação você não verá o Senhor. É a palavra que limpa, é a palavra que santifica, é a palavra que te enche e que faz mudança de vida. Aleluia! E você não pode estar indiferente a esta palavra. Você não pode ser um guerreiro que vá para uma batalha sem a espada da verdade. Você não pode sair sem estar cheio deste evangelho, imbuído de amor pelas almas.
Mas isso só vai acontecer se você ler a palavra e se encher da palavra. Para você entender aquilo que o Senhor convocou eu e você. Como crerão? Como crerão se não há quem pregue? Como eles vão ter fé se não há quem pregue? E como vai pregar se você está tão superficial, por vezes, da palavra? Às vezes você é confrontado com alguma questão e às vezes está tão superficial. Mergulha nesta palavra. Nós estamos vendo os fins dos tempos, os princípios das dores. E antes, nos princípios das dores, Senhor Jesus, o Mestre, Ele vai nos dizer que a gente irá ouvir rumores de guerra, de peste, mas ainda não será o fim. Mas aí depois nós vamos ver nações contra nações. Ele está voltando, igreja. E não se engane, Ele vem buscar uma noiva lavada, remida pelo sangue do Cordeiro e selada com a presença do Espírito Santo. Ele vem buscar uma igreja que serve Ele fervorosamente. Ele vem buscar o servo, bem-aventurado aquele, aleluia, que quando Ele voltar, encontrar servindo. Oh, o Senhor te deu dons e talentos. Não é para você ganhar aplausos de homens. Deus te deu dons e talentos. Não é para você ser estrela em púlpito. Deus não chamou estrelas. Deus, Ele não chamou. Deus não te deu dons e talentos para você encher seu bolso de dinheiro. Não. Deus, Ele te deu dons e talentos para que juntos nós servamos ao Senhor e adornamos a noiva, porque Ele vem buscar uma noiva santa, Ele vem buscar uma noiva pura. Não se engane, não esteja dentro da casa do Senhor enganados, mas clame, ore e peça amor pelo teu próximo, peça amor pela obra missionária. Por que, irmã Gabriela, que nós devemos ter este amor? Porque nós servimos um Deus que é missionário. Se não, vejamos. Por que nós devemos amar missões? Lá em Gênesis, aleluia. Em Gênesis capítulo 3. Aleluia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O homem tinha pecado. E Deus... aleluia. Ele sai do seu lugar santíssimo. Deus Pai, Ele vai até o jardim. Próprio Deus. Primeiro grande missionário. Próprio Deus. Adão e Eva no pecado. Acabou. Satanás achando que tinha triunfado sobre a coroa da criação. Mas ele não sabia do mistério de Cristo. Entregue ainda antes da fundação dos tempos, antes da fundação do mundo. O próprio Deus Pai vai dizer. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como assim, irmã Gabriela? O próprio Deus Pai, Ele já estava anunciando para aquele casal a notícia da salvação. O anúncio da salvação foi a resposta divina para a queda do homem. O homem pecou, o homem caiu, e Deus está dizendo: ei, a esperança, porque vai vir aquele que vai ferir a cabeça de Satanás. Vai vir aquele que vai pagar um alto preço. Não é por ouro nem prata, não, nem por coisas corruptíveis, mas ele vai pagar um alto preço, é preço de sangue. Oh, aleluia. Grande, poderoso e maravilhoso é este Deus. Deus, dentro deste compromisso, grande evangelista, Ele agora vai demonstrar o seu amor, entregando para nós a palavra. A lei que vai conduzir a Cristo, que vai servir de aio. Lá em Gálatas, aleluia. Em Gálatas, glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 24 está escrito.
Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O próprio Deus vai entregar a lei que vai servir de tutor, de aio, para conduzir a Cristo. Aleluia. Aí, Deus que tomou essa iniciativa, isso não vem de homens, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Ele que desceu e que pregou primeiro, a primeira promessa messiânica, deu a lei, ele agora vai enviar o seu filho Jesus, para ser um grande e maravilhoso evangelista, para cumprir tudo aquilo que ele tem falado. Aleluia. E aí vem Cristo Jesus. E lá no Evangelho de João está escrito: e o verbo se fez carne. E ele habitou no meio de nós. Ei, Deus Pai anunciou o Evangelho, anunciou a promessa de redenção. Ele enviou Cristo Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou a lei, mas os homens não estavam entendendo a lei, porque a lei mata, mas a graça e o Espírito vivifica. O povo não estava entendendo. Aí Cristo Jesus, ele saiu, ele despojou de toda a honra e de toda a glória. Lá em Filipenses vai dizer, e ele humilhou-se a si mesmo. Ele se fez um pouco menor que os anjos. E ele veio obediente até morte, e morte de cruz. Oh, aleluia! Ele não teve usurpação de ser igual a Deus, não. Ele entendeu que o que me vale é glorificar o meu Pai, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Vede os campos, eles estão brancos para a colheita. Oh, o próprio Mestre Jesus, aleluia. Missionário, é por isso que o seu coração, nesses 3 dias, eu louvo a Deus, porque é o Espírito Santo que conduz a igreja, e eu louvo a Deus, que nessa igreja tem corações sensíveis ao Espírito Santo, e colocou o tema da colheita, para findar o ano de 2023, aleluia, Ele está nos alertando, aleluia, para que o nosso coração venha arder por missões. Sirva a Deus fervoroso. Não sirva na superficialidade. Ele ainda vai fazer mais. Lá em Isaías, profeta messiânico. Vamos abrir lá em Isaías. Uma passagem que é para arder o teu coração. Em Isaías 61, versículo 1 e 2 está escrito: profeta messiânico. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou para clamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías estava profetizando que ia vir aquele que iria libertar cativos de cativeiro. Isaías estava anunciando que ia vir aquele, aleluia, no ano aceitável do Senhor, pregar as boas novas. Passaram anos, e lá no Evangelho de Lucas, oh, aleluia, lá no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 17 estava escrito, aleluia. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17, está assim escrito. Jesus, ele entra na sinagoga. Ele vai pregar as boas novas. Aliás, ele é um missionário, né? Afinal de contas, ele é um missionário por excelência. Aí foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Oh, glória! Esse que nós acabamos de ler. Jesus, ele abriu o livro.
achou o lugar em que estava escrito. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 17. E agora eu vou ler o 18. E o Espírito do Senhor é sobre mim. Quem está falando é o Mestre Jesus. Pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cristo Jesus, ele cerra o livro, torna a dar ao ministro, ele se assenta, os olhos estão fitos em Jesus, todos estão olhando ele na sinagoga. Aí essa parte é maravilhosa. Aí Jesus fala. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Oh, aleluia! Hoje cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Ah, Cristo Jesus, ele foi enviado pelo Pai e ele anunciou as palavras de Deus, como vemos no Evangelho de João. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Está escrito, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Fala as palavras de Deus. Ei, você não precisa atualizar e mudar evangelho para ser aceitável para alguns ouvidos, não. Certa feita, Cristo Jesus estava pregando e anunciando as boas novas e dizendo que aquele que não tiver parte com ele não vai herdar e não vai entrar no reino dos céus. Ele está falando ali que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. Ele estava falando ali, anunciando sobre a Santa Ceia, que quem não comer do teu corpo, não beber do teu sangue, não vai ter parte com ele. Estava todos ouvindo esta mensagem de Jesus e o povo começou a levantar, começou a ter sono. É como nos últimos dias, em que a iniquidade iria se multiplicar e falsos ensinadores iriam vir e as pessoas teriam comichões no ouvidos e não queriam ouvir a sã doutrina. Elas querem ouvir algo que massageia o ego, porque são homens amantes de si mesmo. Tal e qual o cenário. É o mesmo cenário, Jesus estava pregando. É o cenário dos últimos dias, em que o povo não quer ouvir a sã doutrina. Arrependei-vos que é chegado o reino de céus, os reinos dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Muda de vida, porque com esta vida você não entra. Evangelho é mudança, é transformação, é a mesma mensagem. Os discípulos cutucaram Jesus e começou a dizer: mestre, maneira na palavra, porque o povo está pegando as suas coisas e indo embora. Aí ele olhou para os discípulos e você acha que ele mudou a tua palavra? Não. Ele olhou e falou: você quer ir também? Você quer ir também? Você não está entendendo? Todos estavam condenados. Ainda que um se salve, ele vai se dar por satisfeito, porque ele pelo menos resgatou um. Eu e você precisamos entender esta mensagem, nos encher deste evangelho e recusar os falsos ensinamentos. Paulo está dizendo para Timóteo, lá na carta de Timóteo: cuidado com os falsos ensinadores, Timóteo. Rejeita falsos ensinadores, porque o evangelho, ele é poderoso para libertar cativos de cativeiro. Ele é poderoso, aleluia, para limpar aquele que está sujo no lamaçal do pecado. O evangelho é aquele que alcança e nos santifica. E é por isso que o Mestre Jesus, ele está dizendo: eu vim para anunciar a palavra de Deus. Ele proclamou e adorou o Senhor. E tudo o que ele fez foi para cumprir a vontade do Pai. Como está no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Em João, no capítulo 6, no versículo 38, está escrito, aleluia: porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
Aleluia. Ele anunciou a ressurreição e a vida e a promessa de quem cresce nele, aleluia, iria herdar a vida eterna, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que crê no Filho, que nele tenha vida eterna e que ressuscite no último dia. Deus, sendo o primeiro grande evangelista, missões no coração de Deus, Ele enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa: que ninguém se perca, que ninguém pereça, porque Ele não fez o inferno para homens, Ele fez o inferno para Satanás e seus demônios. Mas para nós, Ele quer que nós tenhamos a vida eterna. Essa é a mensagem que Cristo Jesus veio trazer. Ele veio trazer: olha, estão destinados ao inferno, estão destinados à perdição. Mas Ele, Cristo Jesus, Ele vai dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aleluia. Louvado, exaltado seja o Senhor. Lá na primeira carta de Pedro, aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 25, está assim escrito: sabendo que não fois comprado por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Mas o precioso sangue de Cristo Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas ele foi manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, porque nele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. Aleluia. Ele se entregou, ele pagou um alto preço, para que hoje eu e você, aleluia, pudéssemos entrar nos santos dos santos e adorar o Deus nosso poderoso. Ele entregou na cruz do Calvário e disse: está consumado, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. O evangelho de prosperidade é um evangelho mentiroso. Não estou dizendo que Deus não abre portas e nos dá e cuida de nós, não estou falando isso, porque lá em João, capítulo 6, no versículo 33, ele está dizendo: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas ele está dizendo o que é prioridade na vida daquele que foi salvo. Na prioridade da vida de quem foi salvo, não é comprar a sua casa própria, não. Se essa é a sua prioridade, eu tenho que te dizer que você precisa orar, jejuar e buscar a vontade de Deus, porque você ainda não entendeu. A prioridade de um salvo não é comprar o carro, não. A prioridade de um salvo não é os bens materiais. Qual é a prioridade, irmã Gabriela? A prioridade do salvo é ele acordar de manhã e dizer: posso eu me apresentar de mãos vazias ao meu Deus? Jamais. A sua prioridade da igreja, a minha e a sua, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas, e ainda que você não vá com seus próprios pés, mas gaste tempo em oração, ore. Há missionários neste momento que estão escondidos, há missionário neste momento que a sua família está sendo ameaçada, há missionários nestes países em que não aceitam o evangelho, que estão entregando a sua vida por amor ao evangelho, para que pessoas sejam alcançados, e nós por vezes somos incapazes de orar por esses missionários. Se os seus pés não vão, ore. É como a irmã falou aqui, dá contribuição para sustentar então o missionário. Pregue, mas faça alguma coisa, porque Jesus está voltando, igreja.
Levanta de madrugada, de dia, a sua comida e a sua bebida deve ser fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que ninguém pereça, mas que todos alcancem a vida eterna. Você não pode ser indiferente a esta verdade. Você não pode ser indiferente a 3 bilhões de almas indo para o inferno. Você não pode ser indiferente à vida desses missionários que estão em campo, sendo perseguidos, que estão sendo mortos. Você não pode ser indiferente a esta verdade. E se você está indiferente a esta verdade, você precisa de um renovo espiritual e dizer: Senhor, que arda em mim missões, que arda em mim amor pelas almas, que arde no meu coração pregar este evangelho. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Cristo Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E na mensagem que nós lemos, eu já estou caminhando para o fim, Ele apresentou-se ali aos 11, e Ele vai dizer: ide pregai o evangelho a toda criatura. E aí é algo maravilhoso para você entender como missões está no coração. Começa com Deus Pai, vem o Deus Filho. Aí Ele chama a igreja. Sozinha? Não. Lá em Atos. Aleluia. Capítulo 1, versículo 8 está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Sede revestidos pelo poder do Espírito Santo e sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Oh, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Em tudo nós vemos o Deus Pai, Deus Filho e Deus na pessoa do Espírito Santo. Missões é a vontade de Deus Pai. É por missões que o nosso coração deve pulsar. É em pregar e ir pela palavra. Porque Ele deu para nós não irmos sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos enche desta presença, que nos dá discernimento, que nos dá ousadia para pregar as boas novas. Não guarde as boas novas só com você, com a sua família. Pode você chegar nos céus de mãos vazias. Não, você não pode chegar lá nos céus de mãos vazias. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 6 está escrito: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita com tinta, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Já não está mais em tábuas de pedra, não, mas está nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, que não sejamos capazes, por nós, de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é de você mesmo. Às vezes você pode estar pensando: irmã Gabriela, meu coração não está ardendo assim por missões. E Ele está dizendo: não é por você mesmo. É pela presença do Espírito Santo. Como é que eu vou me santificar? Porque chegar santo, irrepreensível, é muito difícil, irmã Gabriela. É difícil mesmo, eu sei. Porque todos os dias a gente tem uma batalha. Mas é pela presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. É Ele que capacita, é Ele que nos enche, é Ele que nos orienta. Propósito da igreja é adorar a Deus, aleluia, esperar a vinda de Cristo, mas devemos anunciar o Evangelho. E não só anunciar como muitos têm feito, nós devemos de discipular e de integrar os novos convertidos. Hoje em dia, já não se há discipulado. Discipulado não é curso para batismo. Curso para batismo é uma coisa. Discipulado é outra. O Senhor mandou a gente ir e fazer discípulos.
As pessoas precisam, quando aceitam Cristo Jesus, precisam ser ensinadas, discipuladas na verdade, integradas na igreja. E esse é o dever meu e seu. Não é simplesmente dizer, foi o grande mover de Deus. Mais de 40 almas aceitaram Jesus. Vai passar um mês, cadê aquelas 40 almas aos pés de Jesus, clamando Jesus? Não é showroom, não. Deus não chamou para fazer show, para mostrar que é um grande pregador e que pregue, que almas vão ser aceites. Não, não. Deus te chamou para você fazer discípulo. Adote um na tua vida. Ensina um e faça discípulos. Oh, aleluia. É firmado na rocha que nós vamos chegar lá. É cheios da palavra que nós vamos chegar lá. Não negligencie a palavra do Senhor. Não negligencie o discipulado e a integração dos novos convertidos. Amados irmãos, nós devemos amar essa obra missionária. Por quê, irmã Gabriela? Porque você é luz e sal da terra. Luz e sal da terra. Luz para iluminar em meio à escuridão. E sal para gerar sede. Sede nas pessoas. Sede pelo evangelho. Assim como a corça, ela anseia por águas. Assim tenho sede de ti. É para você gerar sede. Quando fala que o sal não pode ser sem sabor, não está dizendo que é aqui um prato saboroso, não é isso. Ele está dizendo que o sal, ele não salga. A função do sal é salgar, é você chegar e as pessoas ver aquela carta, não escrita com tinta, mas escrita cheias do Espírito Santo e dizer, eu quero isso para mim, eu quero esta verdade na minha vida. É para isso que você deve ser luz e sal da terra. Peça a Deus, Senhor, eu quero que a minha vida gere sede em outras pessoas. Eu quero que ela me veja no trabalho e gere sede nas pessoas. Eu quero que ela me veja no bairro e gere sede pelas pessoas, pelo evangelho. Aleluia, essa é a nossa função. Jesus, ele deixou o céu, aleluia, e veio evangelizar, aleluia. Ele enviou o Espírito Santo e nós devemos fazer a vontade do Pai. Que você possa dizer nesses 3 dias de congresso, aleluia, e depois disso continuar, que esses 3 dias seja só uma injeção de ânimo, que esses 3 dias seja só o começo, que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em Apocalipse 22:17 está escrito, para finalizar, aleluia. E o Espírito, glória, aleluia, capítulo 22, versículo 17 está escrito. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida eterna. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga aí, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, aleluia.